anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, bem, me apresento porque sempre tem alguém que talvez esteja acompanhando na internet, ou alguém que esteja aqui que não saiba. Eu sou o Padre César, né? Sou vigário paroquial da paróquia de São Judas Tadeu, na estrada do Campo Limpo, ali próximo à nossa catedral diocesana. Trabalho lá com o nosso pároco, Padre Fausto, né? E também ajudo em tantas coisas aqui na diocese, né, de Campo Limpo, da qual faço parte, né? E sempre é uma alegria e uma honra receber o convite para estar aqui no grupo de oração, pregar, rezar com vocês. Realmente é uma bênção do Senhor Jesus. O Padre Alberto sabe, como muitos que estão aqui, que vêm sempre, sabem que a gente sempre agradece e louva a Deus a oportunidade de estarmos aqui unidos em oração. Muito obrigado mais uma vez, né? Amém. E eu gostaria de hoje falar com vocês, porque nós sabemos esse final de semana que passou, nós celebramos a Ascensão do Senhor, e agora esse final de semana que vem nós vamos celebrar a grande solenidade de Pentecostes. Pentecostes é a solenidade da descida do Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando houve um barulho, uma ventania, né? Línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um, começaram a falar em línguas que eles mesmos não sabiam quais eram, e assim diziam as maravilhas, proclamavam as maravilhas de Deus. Era o derramamento do Espírito Santo, como já estava profetizado em todo o Antigo Testamento. E esse derramamento do Espírito Santo manifesta a igreja. Aquela igreja que nasceu na cruz de Jesus, como está escrito no catecismo, como ensinam os padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, a igreja nasceu do Calvário, assim como Eva, dizem os padres da igreja, assim como Eva foi tirada do lado de Adão, assim também a igreja foi tirada do lado de Jesus, novo Adão, como nova Eva, assim como Adão dormiu, e Jesus dormia o sono da morte, dali foi tirado a igreja. Mas essa igreja era só conhecida ali dos discípulos, ainda quando o Senhor ressuscitou, era pequena, mas ela se manifestou no dia de Pentecostes. Ela se tornou, de verdade, conhecida em dia de Pentecostes. De tanta gente que estava lá, porque em Pentecostes é interessante saber, que quando a gente ouve sempre aquela mesma leitura na solenidade de Pentecostes, se diz lá, não somos nós, os judeus, que ouviram os apóstolos, os discípulos, a falarem em sua própria língua, diz, nós não somos partos, medos, elamitas, da Capadócia, do Egito, da Frígia, da Panfilha, de Roma, do Egito, de Cirene. Na verdade, são vários países, várias nacionalidades que estavam presentes, porque os judeus viviam como um só povo na Palestina, até a invasão da Babilônia. Quando os babilônios chegaram, destruíram o templo de Jerusalém e levaram consigo boa parte do povo para a Babilônia. E muitos, depois que o exílio da Babilônia terminou, não quiseram voltar. Já tinham vida formada em outros lugares. Então, por isso, viviam nesses outros lugares. Mas permaneciam na fé judaica. Permaneciam adorando o verdadeiro Deus, o único Deus. E como depois o templo foi reconstruído, aqueles judeus que estavam fora, vinham para as grandes festas do judaísmo. Os que tinham mais posses, né, vinham nas 3 grandes festas do judaísmo. Tabernáculos, que era a festa das tendas, para lembrar as tendas que eles viveram no deserto, quando os judeus estavam no deserto. A festa da Páscoa, que já era celebrada como passagem, que diz o nome próprio da Páscoa, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem que o povo fez do mar vermelho para enxuto. Eles celebravam esta Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento. Mas ainda havia uma outra festa, que era justamente Pentecostes. 50 dias depois que eles celebraram a Páscoa,
Por isso que chama Pentecostes, porque vem da palavra penta, que em grego é 5, porque Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Eles comemoravam duas coisas. Comemoravam as colheitas, porque se tinham que comer, é porque Deus tinha sido generoso e tinha abençoado as colheitas. Mas também comemoravam nessa festa de Pentecostes a doação da lei, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Então eles celebravam isso em Pentecostes. Então, de verdade, aqueles judeus que não podiam, vinham pelo menos para a festa da Páscoa. Mas era um número muito grande que estavam nessas 3 festas: tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. E Deus, muito estratégico, muito esperto que é Deus, Ele fez questão de usar o Pentecostes dos judeus para fazer o Pentecostes dele, do Novo Testamento. Este que nós celebramos, que nós vamos celebrar sábado e domingo, já estamos celebrando agora neste grupo de oração. Porque Pentecostes é toda vez que com fé eu invoco o Espírito Santo e o Espírito Santo se faz presente. Aí é Pentecostes. E é importante dizer que este Pentecostes de 2000 anos atrás se deu exatamente no Pentecostes dos judeus, porque Deus aproveitou que tinha muita gente de tudo quanto é lugar. E quando Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de Pentecostes, faz a pregação, ele batiza pelo menos 3.000 pessoas. E depois de uma segunda conversão são mais 5.000. Claro, essas pessoas voltaram cristãs para suas terras. E ali o cristianismo já começou a se espalhar. Obra do Espírito Santo. Imaginemos que no cenáculo, quando veio o Espírito Santo, eram 120 pessoas mais ou menos. E hoje nós somos mais de 1 bilhão de católicos. Olha como o Espírito Santo sabe não só somar, mas multiplicar. Nós somos muito mais. E é importante dizer, de um modo muito claro, em que circunstâncias se deram este Pentecostes. Primeiro, Pentecostes se deu no cenáculo. Eles permaneceram no mesmo lugar, como Jesus tinha pedido na ascensão, como nós vimos na primeira leitura da missa de domingo, né? Claro, todos estiveram na missa de domingo, sem exceção, isso eu tenho certeza, né? Que não adianta muito vir no grupo de oração de quarta, se não vem na missa de domingo, né? Graças a Deus vocês têm um bom sacerdote, que é Padre Alberto, que ensina tintim por tintim, toda a Santa Missa, e fala direitinho da importância da missa dominical, né? Isso daí eu tenho certeza que professor bom vocês têm, né? E de verdade, na missa de domingo, vocês ouviram, porque estavam presentes, que na primeira leitura, que Jesus pediu que eles permanecessem no mesmo lugar. E o mesmo lugar era o cenáculo. O cenáculo, quem já teve a oportunidade de estar na Terra Santa, eu ainda não, né? Se vocês já tiveram, porque alguns aqui provavelmente até já viajaram com o padre, que faz peregrinações com bastante frequência, né? Vai com o povo de Deus mostrar esses lugares lindos da Terra Santa, né? Eu ainda não fui, hashtag fica a dica, né? Se alguém quiser me levar. E na Terra Santa está lá o cenáculo, o mesmo que aconteceu em Pentecostes, mas também o mesmo que aconteceu um outro milagre, a Eucaristia. Foi no cenáculo que Jesus celebrou a última ceia. Foi ali que pela primeira vez o pão e o vinho se transformaram no corpo e no sangue de Cristo. O Espírito Santo já havia feito ali um grande milagre. Foi ali também que o ressuscitado apareceu no domingo de Páscoa. Estavam todos reunidos, as portas fechadas por medo dos judeus. Lembra desse evangelho de João? Estavam todos reunidos, as portas fechadas por medo dos judeus. E Jesus aparece ressuscitado e diz: a paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. De novo o Espírito Santo no mesmo lugar, cenáculo. No cenáculo da Eucaristia, no cenáculo onde vira o ressuscitado, é no cenáculo que desceu o Espírito Santo. Mas eu queria chamar a atenção num detalhe muito importante, que não é um simples detalhe, porque é o tema do que eu vim pregar hoje. Se diz que estavam todos no mesmo lugar, é porque já havia se falado deste lugar um pouco antes em Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:14, está escrito assim, Atos 1:14, porque Atos 2, versículo 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Atos 1:14 diz assim:
antes, né, de Atos 2, em Atos 1, claro, né, padre? Em Atos 1:14 está escrito assim: todos eles perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Todos perseveravam unidos em oração. Por isso que o Espírito Santo veio, porque estavam rezando, e rezavam unidos, unânimes, na mesma oração, unidos em oração. Mas não rezavam sozinhos. Estavam presentes algumas mulheres, e entre elas estava quem? Maria, a mãe de Jesus. Com Maria, a mãe de Jesus. Foi unidos a ela, e por meio dela que aconteceu o Pentecostes, por meio de Nossa Senhora. É muito comum nos quadros, vocês pegarem na internet, ou já viram algum quadro pintado de Pentecostes, estão lá, principalmente os 12 apóstolos, cada um com a sua chaminha de fogo na cabeça, mas no centro do quadro, geralmente está pintada ela, não é nem Pedro, é Maria Santíssima, ela que está no centro do quadro, os apóstolos de um lado, apóstolos do outro, e ela no meio, porque o Espírito Santo vem por meio dela. Isso é importante lembrar. E é dela que eu quero falar, justamente porque Pentecostes cai geralmente neste mês, o mês de maio, que é mês conhecido como mês de Maria, mês de Maria Santíssima. E por isso eu queria falar dela, mas queria falar dela dentro desse contexto. Porque nós estamos na semana que antecede Pentecostes, a semana de oração pela unidade dos cristãos, a semana onde nós clamamos com mais força: vem Espírito Santo de Deus. Essa semana que nós pedimos um novo Pentecostes, para que não aconteça só o Pentecostes bonito, do padre entrar aqui de casula vermelha, de todo mundo pedir o Espírito Santo de Deus, ouvir as mesmas leituras que ouvimos todos os anos, e nós saímos do mesmo jeito que entramos, de jeito nenhum. A gente já clama o Espírito Santo para que Pentecostes seja vivo na nossa vida, para que aconteça Pentecostes no nosso coração, na nossa alma, na nossa família. Na sua vida, precisa acontecer Pentecostes, sim ou não? E lá dentro da sua casa, precisa de Espírito Santo, de Pentecostes, sim ou não? Claro, com certeza, né? Precisa de muito Espírito Santo, de muito Pentecostes. Mas é importante dizer que nós devemos estar unidos àquela que estavam unidos os apóstolos quando veio o Espírito Santo. A Nossa Senhora, a nossa mãe. É importante dizer isso. Nossa Senhora, a Virgem Maria, é chamada, desde a gente sempre escuta isso, de esposa do Espírito Santo. Quando rezamos, por exemplo, no terço rezamos, né? Ave, filha de Deus Pai, ave, mãe de Deus Filho, ave, esposa do Espírito Santo. Claro que ela era esposa de São José, e verdadeira esposa de São José. Mas na verdade sabemos que a Virgem permaneceu virgem. São José não teve relação com ela. Nosso Senhor nasceu de um milagre do Espírito Santo. E por isso Nossa Senhora, ela para gerar Jesus, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Nossa Senhora. Por isso que, com toda a propriedade, a chamamos esposa do Espírito Santo. Porque quem fecundou Nossa Senhora foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é aqueles que usa e joga fora. Porque tem gente por aí que fala: mas Nossa Senhora só foi usada naquela hora. Maria só foi usada naquela hora. Depois não precisou mais dela. Ué, desde quando que Deus usa alguém como seu vaso e depois joga fora? Quem é dele para sempre. Quem ele escolheu, ele consagrou para sempre. Não tem essa história de... Não. O louvor que nós damos a Nossa Senhora, para começar, vai. O louvor que nós damos a Nossa Senhora, nada mais é do que o louvor que o próprio Deus dá a Nossa Senhora. A igreja aprende com Deus a louvar Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel aparece em Nazaré e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ele chama a Nossa Senhora de cheia de graça. Nela não há pecado, nela só tem graça. Ela é cheia de graça. O Senhor está com ela. Olha que coisa linda. Mas o anjo Gabriel não está falando em nome dele. Ele fala em nome de Deus. O anjo Gabriel fala em nome de Deus. É Deus Pai que envia o anjo. Então é Deus Pai que chama a Nossa Senhora de cheia de graça. Quem primeiro chamou Nossa Senhora de cheia de graça foi
Deus Pai, por meio da voz do anjo. Depois, está escrito mais adiante, quando Jesus está pregando, uma mulher do povo exclama lá no alto da multidão, ela fala: feliz, feliz o seio que te trouxe, felizes os seios que te amamentaram. Aí Jesus responde: antes são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em Lucas 11 está escrito isso daí. Muito bem. Alguém fala assim: ah lá, viu? Jesus deixou a mãe dele de lado. A mulher falou que os ventres daquela que trouxe, e os seios daquela que trouxe, por isso ela era feliz. E Jesus fala que mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Tem que ler a palavra. Para chegar nessa conclusão, tem que ler a Bíblia com miopia. Tem que ler a Bíblia e só ler aquilo sem entender o que está lá. Porque se Jesus fala que antes, muito mais felizes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, ele está elogiando Nossa Senhora. Por quê? Se Nossa Senhora já era feliz, porque ela gerou Jesus, e porque ela amamentou Jesus, como aquela mulher falou, nós podemos perguntar, se é mais feliz quem ouviu a palavra de Deus e pôs em prática, quem nesse mundo, de todas as criaturas de Deus, que melhor ouviu a palavra de Deus e pôs em prática do que ela? Foi Nossa Senhora. Ela foi a primeira que ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. Jesus está elogiando ela também. Ele fala assim: ó, você está elogiando minha mãe, porque ela é feliz, porque ela me teve, porque ela me gerou, porque ela me amamentou. Mas ela é muito mais feliz, porque ela ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. E todos que fazem o que ela fez, ouvem a palavra de Deus e põem em prática, são mais felizes ainda. Jesus também estava elogiando a mãe dele. Quando é que Jesus ia falar que a mãe dele não prestava para nada? Quando é que Jesus ia colocar a mãe dele de lado? Ué, lembram do quarto mandamento da lei de Deus, qual é? Quarto mandamento da lei de Deus, qual é? Nossa, gente, vocês fizeram catequese quando que não lembra mais? Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Esse é o quarto mandamento da lei de Deus. Se Deus ensinou a honrar pai e mãe, quando ele não honrar a mãe dele? Claro que ia honrar a mãe dele. Essa hora de usar, jogar fora, não é de Jesus, não. Ele honrou a mãe dele. Uma das passagens mais lindas que eu ouvi sobre a Virgem Maria, eu vi no Facebook, e depois eu fui atrás de ver qual a fonte, né? Estava lá o autor, mas eu fui ver de onde estava escrito isso, né? Estava escrito lá uma passagem, eu já era padre, mas acho que é uma das passagens mais lindas que eu vi de Nossa Senhora. É de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi mártir polonês da terra de São João Paulo II. São Maximiliano Kolbe deu a vida no campo de concentração por um pai de família. Ele fez a troca da vida dele pela vida do pai de família. E ele era muito devoto de Nossa Senhora. Foi ele que criou a milícia da Imaculada, São Maximiliano Kolbe. E São Maximiliano, ele tem uma frase muito bonita: nunca tenha medo de amar demais Nossa Senhora. Nunca tenha medo. Porque por mais que você ame Nossa Senhora, você nunca vai amá-la do jeito que Jesus a ama. Na mesma medida, na mesma intensidade, nunca. Porque se tem alguém que ama, que vai sempre amar mais, é o filho. Ué, que bom filho que não ama sua mãe. Jesus ama apaixonadamente, você pode amar quando você quiser, mas ele ama muito mais. Jesus fala que ela é mais feliz porque foi ela que de verdade ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. E o Espírito Santo? Falei de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá na visitação, chega lá Nossa Senhora para Isabel, né? Se saúdam as duas, e o Espírito Santo enche Isabel. O Espírito Santo santifica João Batista no seio de Isabel. E Isabel diz para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Feliz és tu, porque feliz és tu porque acreditaste, porque tudo aquilo que o Senhor te falou vai se cumprir. Olha quanto elogio que Isabel faz, chama Nossa Senhora de bendita, fala que ela é mãe do meu Senhor, o Senhor de Isabel é Deus, então Isabel chama Nossa Senhora de mãe de Deus, e além de tudo, ainda fala que ela é feliz, porque ela acreditou, porque ela teve fé. Mas se Isabel estava cheia do Espírito Santo, e falou que Nossa Senhora era bendita, falou que Nossa Senhora era feliz, falou que Nossa Senhora era mãe de Deus, ela estava cheia do Espírito Santo, quem falou em Isabel? Foi Isabel mesma? Não, foi quem? O Espírito Santo.
Então, se o pai chama Nossa Senhora de cheia de graça, se o filho fala que ela é feliz porque ouviu a palavra de Deus e pôs em prática, se o Espírito Santo a chama de bendita, feliz e mãe de Deus, como que a igreja não vai exaltar Nossa Senhora? A igreja imita Deus. É Deus que na sua palavra exalta Nossa Senhora. Está tudo lá. Bem bonito. Então acho que isso é importante a gente lembrar. Mas dentro disso, e Nossa Senhora, ela não é orgulhosa. Porque Nossa Senhora, ela podia falar, Isabel, ainda bem que você sabe que eu sou tudo isso. Sou mesmo. Eu sou ótima. Né? E olha que ela tinha o rei na barriga. Literalmente, ela estava com o rei na barriga. Ela estava grávida de Jesus. Estava com o rei na barriga. Mas ela não era orgulhosa. Isabel elogia e Nossa Senhora fala, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Isabel exalta Maria e Maria exalta Deus. Por isso que São Luís de Montfort, grande apóstolo da devoção mariana, ele ensina. Lá no livrinho dele, muito bonitinho. Tem aquele tratado da verdadeira devoção, que muita gente conhece já, graças a Deus. Mas tem um outro menorzinho, muito bonito, de onde ele escreveu justamente a consagração. Chama-se O Segredo de Maria. Neste livro, São Luís de Montfort tem uma frase lindíssima, que ele diz assim, quando alguém grita por Maria, Maria grita por Jesus. O grito nunca fica nela. O louvor nunca fica nela. Ela sempre passa o louvor para Deus. Ela só é passagem para chegar esse louvor a Deus. Mas eu quero falar com vocês hoje a relação de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Porque ela é, por excelência, a esposa do Espírito Santo. E eu quero tratar aqui 3 pontos. Primeiro ponto é que a Nossa Senhora, ela é imaculada, concebida sem pecado. O Papa Beato Pio IX, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro de 1854, ele diz o seguinte, na bula que proclama o dogma da Imaculada Conceição. Assim, sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, a Virgem Maria, toda bela e perfeita, passou uma tal plenitude de inocência e santidade, que depois da inocência e santidade de Deus, não se pode conceber outra maior, e cuja profundidade afora de Deus, nenhuma mente, nem humana nem angélica, pode chegar a compreender. O Papa Pio IX diz que Nossa Senhora foi tão isenta de pecado, que ela foi dada uma santidade e uma inocência, que só tem uma santidade e inocência maior do que de Nossa Senhora, de Deus. Mas também nenhuma mente, a não ser a de Deus, pode imaginar o tamanho, a profundidade da santidade de Nossa Senhora, da pureza, da inocência de Nossa Senhora. Tão cheia de graça que ela é. Por isso que o anjo, quando chega, diz, ave cheia de... Ele nem chama ela pelo nome, Maria. Ele diz, ave cheia de graça. Ele troca o nome dela por cheia de graça. Porque o que ele vê numa jovem de 15 anos é a mulher repleta de graça. Onde não há pecado. Se ela é cheia de graça, não tem lugar para o pecado. Ela é tão cheia de graça que não tem pecado. Ela é a imaculada. E como alguém já disse, a imaculada do Espírito Santo. Porque quem a gerou sem pecado no seio de Santa Ana, mãe dela? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez a Virgem Maria imaculada. Foi o Espírito Santo que a fez concebida sem pecado. Nós não somos concebidos sem pecados. Não? Nós não somos concebidos sem pecados. Mas nós também recebemos um grande derramamento do Espírito Santo. O maior de todos. Logo no início. Quando é que você recebeu o maior derramamento do Espírito Santo na sua vida? Quando foi? Você lembra? Você lembra? Não falei qual que é. Falei se você lembra. Eu não lembro. Não lembro porque foi o dia do... E muitos de nós fomos batizados quando éramos pequenos. Aqueles que foram batizados mais adultos, lembra. Senão você não lembra não. Não mente não. Eu fui batizado com 2 meses. Eu não lembro não, só vi na foto. Foi no dia do nosso batismo que nós recebemos a maior efusão do Espírito Santo. Foi lá que o Espírito Santo foi derramado em nós. Depois nós recebemos uma plenitude do Espírito Santo quando recebemos outro sacramento, quando pelas mãos do bispo nós fomos crismados.
A crisma. O batismo e a crisma. Então por que, padre, que a gente fica pedindo batismo no Espírito Santo se a gente já foi batizado? É uma boa pergunta. Não ignore a pergunta de quem te faz. Às vezes a pessoa faz uma pergunta assim, ué, para que eu preciso de batismo no Espírito Santo? Eu já fui batizado. O batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento. Até por um tempo na renovação carismática se trocou o batismo por efusão, né? Para justamente dizer que o que estava dentro ia para fora. Então a ideia da efusão, daquilo que sai, daquilo que aparece. Mas não tem perigo, a não ser que a pessoa interprete muito mal. Batismo no Espírito Santo, quando a gente fala na renovação carismática, no grupo de oração, não é um novo batismo, mas está ligado a esse batismo que nós recebemos, porque o Espírito Santo está dentro. Mas esse batismo é, por excelência, uma efusão, porque está dentro, mas tem que sair. Não pode ficar só dentro. Tem muita gente que recebeu o batismo no Espírito, recebeu o Espírito Santo no dia do batismo, mas precisa ser batizada no Espírito, no sentido de impor a mão, rezar, pedir o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo se manifeste. Ah, eu já tenho o Espírito Santo que eu fui batizado. Ótimo. Fui crismado, ótimo. Um padre falou isso, né? Uma senhorinha foi lá, do grupo de oração, né? Uma senhorinha lá de um grupo de oração, de algum lugar, chegou lá e falou assim, padre, podemos rezar pelo senhor, impor as mãos sobre o senhor, para pedir a graça, o batismo do Espírito Santo na sua vida? Aí ele falou assim, mas não preciso, minha senhora. Eu já sou batizado, já sou crismado, tenho a primeira comunhão, eu sou ordenado. Olha quanto Espírito Santo que eu tenho. Aí ela falou assim, mas pelo menos então nos deixe impor as mãos do mesmo jeito, para que a gente possa enxergar esse Espírito Santo que o Senhor recebeu em tantos sacramentos. Porque às vezes não se vê. Pela nossa conduta, pela nossa atitude, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelo que a gente enxerga na internet, pelo jeito que a gente fala do irmão. Será que a gente... Porque não basta ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz dar frutos. Cadê os frutos do Espírito Santo na nossa vida? Por isso que o batismo no Espírito Santo é importante. Porque nós rezamos para que esta graça que nós recebemos, essa graça batismal, se faça presente. Se faça atuante no caminho da santidade e ajudando os irmãos também na comunidade. Por isso que nós falamos de batismo no Espírito Santo, na renovação carismática. E esse batismo que nós recebemos, lá no início, é o início da vida cristã. Nós temos que pedir o Espírito Santo todo dia, para viver o nosso batismo, para a gente ser santo, para a gente chegar ao céu. Nossa Senhora já nasceu no céu, porque ela foi concebida sem pecado. Desde o momento que o espermatozoide lá encontrou o óvulo, foi fecundado, ali o Espírito Santo estava nela. Nós não tivemos o dom da Imaculada Conceição, mas tivemos o dom do batismo, que também nos tornou santos, originalmente santos. Por isso havemos de pedir muito a Nossa Senhora, para que ela nos ajude a viver a santidade. A santidade que ela já foi concebida com ela e foi crescendo. É interessante isso, porque com 15 anos ela já era cheia de graça, e ela só foi crescendo, mais e mais e mais e mais e mais. Porque quando o Espírito Santo dava uma graça a Nossa Senhora, ela correspondia, ela dizia sim àquela graça, e aí o Espírito Santo dava uma graça maior ainda. Aí ela correspondia àquela e vinha uma maior ainda, e uma maior, porque ela sempre dizia sim, ela sempre estava disposta a tudo o que Deus pedia, nunca disse não a Deus. Olha que beleza. E nós? Ixi, nós, ai, para nós. É bom nem falar de nós, pula essa parte. Porque muitas vezes eu e você recebemos uma grande graça de Deus, aí acontece o contrário. A gente não consegue corresponder àquela graça. A gente diz não à graça de Deus. Ele está pedindo, por exemplo, para a gente ajudar alguém. Ah, eu estou cansado. Perdeu a graça. Aí depois o Senhor está te inspirando a dar outra graça, para você fazer uma oração e ganhar muitas bênçãos do Senhor Jesus. Ah, não posso, estou sem tempo. Perdeu a graça. E qual é o problema? Deus nos dá uma graça grande. A gente não dá conta daquela graça. A gente diz não àquela graça. E o que acontece? Ele tem que dar uma menor, para ver se na menor a gente consegue. Aí não dá certo daquela, uma menor ainda. Menor. Tem uma bem pequenininha, por isso, pelo menos a pequenininha. A gente dá conta, a gente corresponde. Nossa Senhora não, Nossa Senhora é o contrário. Ela recebia uma graça pequena e correspondia, vinha uma maior. A outra maior, e sempre, por isso que ela é cheia de graça. Por isso que no fim da vida dela, ela subiu ao céu em corpo e alma. Porque não tinha outro jeito. Ela já estava transbordando de tanta graça, de tanta santidade, de tanto sim, de tanta entrega a Deus. E muita gente entrega, mas sabe, né? Tem uma coisinha que fica para mim, que eu não posso entregar a Deus. Não vou dar tudo.
Porque eu tenho que ter uma segurança, né? É uma coisinha que fica. Eu dou 99%, 1% falta. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos com Nossa Senhora, em primeiro lugar, a busca da santidade, a entrega total a Deus. Esse é o primeiro ponto, a Imaculada. A Imaculada do Espírito Santo nos ensina a sermos todo do Espírito Santo, a entregarmos tudo, porque quando a gente dá tudo, o Espírito Santo se dá inteiramente a nós. E aí a gente não precisa de mais nada. Nossa Senhora, nas aparições de Medjugorje, disse mais de uma vez, vem pedir aqui, o povo vem pedir aqui várias graças, e pede cura, e pede isso, e pede aquilo, mas ela fala, peçam o Espírito Santo, e vocês terão tudo. Só basta pedir o Espírito Santo. A gente pede tão pouco o Espírito Santo, pede, eu quero pedir pelo meu filho, eu quero pedir pela minha vizinha, eu quero pedir pelo meu trabalho, eu quero pedir, para de pedir tudo isso, pede também, depois, no primeiro lugar você pede o Espírito Santo. E o Espírito Santo se faz presente, e com o Espírito Santo vem todas as graças, o Espírito Santo vem tudo. Um segundo ponto que eu quero refletir com vocês, é que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, justamente porque ela concebeu do Espírito Santo. Isso é importante lembrar, né? Além dela ter sido plasmada, como diziam os padres da igreja, no seio da sua mãe Santa Ana, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo plasmou nela também Jesus. O Espírito Santo fez com que ela concebesse, mesmo virgem, o nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo, está escrito lá em Lucas 1,35, que o anjo Gabriel diz a Nossa Senhora, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. O Espírito de Deus vai cobrir com a sombra é sinal do Espírito Santo. Nós ouvimos na Quaresma, um dos evangelhos era da transfiguração do Senhor, que diz que eles ainda estavam falando, Pedro ainda estava falando, lá quando estava no Monte Tabor, e veio uma nuvem, e a nuvem também cobriu todos eles com a sombra, a mesma nuvem que cobriu Nossa Senhora. Essa nuvem que cobre com a sombra, é sempre o Espírito Santo de Deus. É Ele que se faz presente, como se fez presente nela. Um autor, um padre da igreja, chamado Teófanes, ele falando da anunciação, ele diz o seguinte, o descanso do Espírito Santo é como se Nossa Senhora tivesse uma poesia, que Nossa Senhora está falando. Olha o que Nossa Senhora está falando, segundo esse Teófanes. O descanso do Espírito Santo purificou minha alma, santificou meu corpo, fez-me templo que convém a Deus, tabernáculo divinamente adornado, santuário vivo e mãe pura da vida. Nossa Senhora foi santificada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fez dela o seu tabernáculo, o seu sacrário. Mas eu e você também somos sacrários de Deus. Em nós também o Espírito Santo gera Jesus. Por vários motivos, mas eu quero destacar dois. A palavra é a Eucaristia. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, Jesus é gerado em você. Se você escuta de coração aberto. Se você escuta só por escutar, né? Eu sempre digo lá na minha paróquia, lá na São Judas, eu sempre falo lá, né? Que lá, já estou lá há 5 anos, né? Então o povo já escuta essa mesma história sempre, né? Que quando eu era seminarista, eu achava que a gente celebrava missa de corpo presente quando morria alguém. Então a gente trazia o caixão para a igreja, com o corpo da pessoa, missa de corpo presente. Ou no cemitério, a gente ia lá e celebrava missa de corpo presente. Só depois de padre que eu descobri que a gente celebrava missa de corpo presente aos domingos. É verdade, todo domingo eu celebro missa de corpo presente, muitas vezes. Porque o povo está escutando a palavra de Deus, mas está só o corpo presente. A mente está longe, o coração está pensando, o estômago está pensando, o estômago está com fome, a cabeça está pensando no jogo de futebol, no almoço para fazer, na novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, no que o namorado, no que a namorada vai falar, na mensagem que eu vou receber, só está o corpo presente. Missa de corpo presente, descobri que eu faço com um monte de corpo presente na igreja, só o corpo. É verdade. Mas se eu escuto a palavra de Deus só com o corpo presente, aí não faz efeito nenhum. Eu tenho que estar com aberto de coração. Eu tenho que deixar essa palavra entrar na minha vida, penetrar minha alma, transformar meu coração. Quando essa palavra vem,
Jesus é gerado, porque Jesus é a palavra. E assim como ele foi gerado no seio de Maria Virgem, foi nela que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é gerada em nós quando eu deixo o Espírito Santo agir. Isso é importante. Quando eu deixo o Espírito Santo, por isso que eu fico atento à palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo proclamada e meu ouvido, escutando a palavra de Deus. A pregação para estar pregando, nossa Senhora, já fica ali atento. Não fico conversando, não fico distraído, não fico olhando o celular, não, eu escuto a palavra de Deus para ela entrar e de fato dar fruto na minha vida. Jesus ser gerado na minha vida. E claro, na Eucaristia, o outro ponto. Toda vez que eu comungo Jesus também, de coração aberto, dá fruto. Jesus vai sendo gerado em mim. Jesus vai sendo gerado no meu coração. Isso é importante. O Espírito Santo vem aí com Nossa Senhora. Isso é importante dizer aqui, de modo muito claro. São Luís Maria Grande de Montfort, cito novamente o santo, aí já no tratado, ele fala o seguinte: sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, nela e dela, diz São Luís, que formou sua obra-prima, Deus feito homem, e que forma todos os dias até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo, que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso, que quanto mais em uma alma o Espírito Santo encontra Maria, a sua amada, inseparável esposa de São Luís, tanto mais operante e poderoso para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Quando a alma quando o Espírito Santo descobre na alma, ele enxerga na alma Maria Santíssima, ele faz produzir Jesus. Porque quem é que produz Jesus? O Espírito Santo. Ele produziu em Nossa Senhora. E os dois agora são companheiros inseparáveis. Se você quer que Jesus seja produzido na sua vida, se você quer se parecer com Jesus, se você quer estar unido a Jesus, se una a Nossa Senhora. Se consagra a ela, pertença a ela. Porque assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no seio dela, vai ser gerado no seu coração, na sua alma. Só que o Espírito Santo precisa encontrar a esposa dele. Como que ele vai gerar se a esposa não está? O esposo precisa da esposa para fecundar. E ele fecunda quando ele encontra Nossa Senhora em nós. Por isso a importância da devoção a Nossa Senhora. Por isso que a gente tem que ter mais amor à Virgem Maria. Ela tem que ser realmente a nossa mãe. Rezar o terço. Eu quero morrer. Me desculpa dizer, mas eu quero morrer. Quando eu chego, em muito grupo de jovens, que o povo está lá cantando. Acaso não sabeis, sou da Imaculada. Não pela música, a música é bonita. Porque até porque, acaso não sabeis, sou da Imaculada, sabe quem falou isso, né? São Maximiliano Maria Kolbe, de novo. É dele essa frase. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? A frase é bonita, de um santo. Mas o que me dá raiva? É que os jovens estão tudo cantando lá, morre de cantar. Na hora do terço, todo mundo sai da igreja e só volta quando o terço acaba. É da Imaculada coisíssima nenhuma. Quem não reza terço não é dela não, sabe por quê? Porque a devoção que ela mais pediu quando ela apareceu foi o terço, tanto em Lourdes quanto em Fátima. E todos os papas de São Pio V, que era papa dominicano, porque foi a São Domingos que Nossa Senhora deu o Santo Terço, Santo Rosário. Desde de São Pio V até o Papa Francisco, não tem um Papa que não tenha falado bem do terço, do Rosário. Imagina que Nossa Senhora em Fátima, que nós comemoramos agora, tanta gente devota, Nossa Senhora de Fátima, tira foto com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ama Nossa Senhora de Fátima, muito bem, que ame mesmo. Mas quantos que rezam o terço todos os dias? Porque foi isso que ela pediu. Para que ela desceu aqui na terra? Para falar, rezem o terço todos os dias, para que o mundo tenha paz. Agora, se a gente não reza o terço todo dia, fala, ai, minha vida é uma desgraça, é mesmo. Você não faz nada para alcançar a graça, nem rezar o terço todo dia, está rezando. É um preguiçoso, é uma preguiçosa, a vida vai ser uma desgraça mesmo. Reza o terço todo dia, quero ver se não abre as portas. Quero ver se Deus não fala com você a partir da oração do Rosário. É Nossa Senhora que está ali. Em cada mistério que nós contemplamos está o próprio Jesus. Porque o Rosário é o resumo do Evangelho, dizia Pio XII. Porque a gente não reza o terço só com o Pai Nosso e 10 Ave Maria. Cada dezena nós contemplamos um mistério. E o que são esses mistérios? Os fatos que estão no Evangelho.
as passagens que estão no Evangelho, os principais fatos da vida de Jesus. Quem reza o terço está meditando na Bíblia, porque tudo no terço fala da Bíblia. E a gente não reza terço, e depois reclama. Ai, que a casa não vai. Depois sou da Imaculada, é da Imaculada coisa nenhuma. Se é da Imaculada, faz o que ela está pedindo, vai rezar o terço todo dia. Isso é importante lembrar. Nós temos, porque ali na oração do terço, nós escutamos a palavra de Deus, nos preparamos para a Eucaristia, e pela palavra e pela Eucaristia, o Senhor realiza o grande milagre. O Espírito Santo acha Maria em nós, e aí sim, a palavra dá fruto, a Eucaristia dá fruto, e Jesus é gerado em nós, como foi gerado nela. Santo Ambrósio diz de um modo muito claro, se segundo a carne, uma só é a mãe de Deus, só tem uma mãe de Deus, não vai ter outra. Segundo a carne, só tem uma. Porque, primeiro que ela é mulher, eu não sou. Então, fica difícil de eu ser mãe de Deus. Depois também porque tem uma só. Deus só precisou de uma, então teve uma só. Se segundo a carne, explica Santo Ambrósio, uma só é a mãe de Deus, segundo a fé, todas as almas devem gerar a Cristo. De fato, cada uma em si deve acolher o verbo de Deus. Todos nós temos que ser mãe de Deus, porque em todos Deus quer ser gerado, de Santo Ambrósio, pela força da sua palavra. Mas a gente tem que escutar a palavra como Nossa Senhora escutou, com atenção, com amor, deixar essa palavra transformar a nossa vida. Por isso que a gente tem que estar muito perto dela, porque ela nos ensina a escutar a palavra. É ela que nos dá essa graça do Espírito Santo, que gera Jesus em nós. E o último ponto é exatamente aquele que está em Atos dos Apóstolos, que a gente já falou. Todos perseveravam unânimes com Maria, mãe de Jesus. Todos estavam rezando, ali unidos em oração. E o Espírito Santo veio. E a partir daí, já não foi mais a mesma coisa. Não foi mesmo. Porque todo mundo saiu dali já pregando, já anunciando o Evangelho, fazendo milagre. A evangelização começou a acontecer a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. No começo da evangelização, naquela primeira evangelização de 2000 anos atrás, estava ela, a mãe de Deus, estrela da evangelização, como diz o Papa Beato Paulo VI, que vai ser canonizado esse ano. Importante dizer que também, agora, no final, nesses tempos que são os últimos, não porque é o fim do mundo, mas são os tempos últimos porque é o tempo do Novo Testamento, é o tempo onde Jesus se revelou plenamente. Começou lá quando ele se encarnou no seio de Maria Virgem, até Jesus voltar. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante dizer de modo muito claro, nós vemos a nova evangelização, como São João Paulo II falou. Uma nova evangelização, como ele explicou para os bispos do Haiti. Uma nova evangelização, porque ela deve ser nova, nos seus métodos, nas suas expressões, com novo ardor, sempre nova essa evangelização. E há muito que evangelizar. É fácil evangelizar no mundo de hoje? Sim ou não? É fácil evangelizar lá dentro da sua casa? Dentro do seu trabalho? Da escola, da faculdade, é fácil? Os vizinhos, é fácil evangelizar? Não. Mas nós não estamos sozinhos. Nós devemos perseverar unânimes, unidos, que ninguém evangeliza sozinho. Até Jesus, quando mandou evangelizar, mandou 2 a 2. Não mandou sozinho. Para um sustentar o outro, para um ajudar o outro. Unânimes, juntos, unidos, com Maria, mãe de Jesus. Ela nos ajuda a evangelizar. Ela que alcança o Espírito Santo de Deus para nós. E assim a gente evangeliza com autoridade, com poder. E faz chegar a graça de Deus. Mas tem que invocar Maria Santíssima. Tem que pedir Nossa Senhora. Ela que alcança a graça sempre de novo Pentecostes. Em toda a evangelização. Sua casa tem que se tornar cenáculo. Seu trabalho tem que se tornar cenáculo. Seus estudos. Seu relacionamento tem que ser cenáculo. Esse santuário tem que continuar sendo cenáculo. Para que aconteça o milagre de um novo Pentecostes. Um Pentecostes perpétuo, um Pentecostes constante, um derramamento do Espírito Santo que sempre vem por Maria Santíssima, sua amadíssima esposa. Meu irmão e minha irmã,
Se você tem invocado o Espírito Santo, invoca agora com Nossa Senhora, por intercessão dela, pede o Espírito Santo de Deus, fala: minha mãe, eu me agarro em ti, reza teu terço nessa certeza, invoca Nossa Senhora nessa certeza, pede o Espírito Santo. Padre, mas eu tenho um filho drogado, padre, mas meu marido bebe, padre, mas minha esposa, nós estamos quase nos separando, padre, mas eu estou desempregado, padre, mas nós temos uma doença incurável. Não me interessa nada disso, o que interessa é você pedir o Espírito Santo por meio de Nossa Senhora, porque quando se pede com ela, o Espírito Santo vem por meio dela, e a graça acontece, e o milagre acontece, e Pentecostes se faz presente por meio da Santíssima Virgem Maria. Aprende a ter mais amor a Nossa Senhora, aprende a se unir ao Rosário de Nossa Senhora. Lá na paróquia, nós já tínhamos essa inspiração, e estamos concretizando isso, a partir da paróquia também para outros lugares. Nosso projeto, nós temos um projeto que chama Projeto Pastorinhos, que nós tivemos uma inspiração em Fátima, no dia 18 de dezembro de 2015, há 3 anos atrás, e nós lá começamos o terço das crianças, criança rezando o terço, porque não é só adulto não, porque o terço é por excelência das crianças, porque é uma oração que não precisa nem saber ler, nem escrever, é o menorzinho sabendo falar, reza Pai Nosso Ave Maria. E nós temos que ser criança, nos disse Jesus, que tem que ser criança para entrar no céu. Então a gente aprende a rezar o terço com as crianças, com a pureza das crianças, com a alegria, com a confiança das crianças. Meu irmão e minha irmã, que sejamos crianças, em nome do projeto que o Senhor nos colocou no coração, que é nosso. Eu falo a vocês, nos tornemos crianças e aprendamos a rezar com a confiança, com a ousadia da criança. Como a criança pede ao pai, não fica rodeando, ela fala logo o que precisa. E pede com confiança, porque sabe que o pai vai fazer por ela, porque o pai a ama. Por isso nós devemos pedir o Espírito Santo nessa mesma confiança de criança, com um terço na mão, invocando o Espírito Santo, para que ele nos faça santos pelo batismo, como fez Santa Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição. Que ele nos faça de verdade Mãe de Deus, como fez a Virgem Maria, pela palavra que escutamos, pela comunhão que recebemos, e que ele nos faça, enfim, missionários, como fez os apóstolos que estavam unidos a Nossa Senhora. Hoje é o dia, agora é a hora. Por isso, chega de falar, não vou falar mais nada não. Eu vou só rezar agora, levanta agora, se põe de pé. Em pé agora, isso. Chega de falar. Eu convido você a levantar o seu braço esquerdo, levantar seu braço direito, os 2 braços com quem vai tocar o céu, lá em cima, isso. Isso, pode abaixar. É isso que a gente faz quando ouvir uma pregação muito longa para não dormir. Põe a mão no seu coração. Isso. E agora vamos continuar pedindo o Espírito Santo de Deus. Agora por meio da Virgem Maria.